E paz, amados. Bom estar aqui novamente, voltar à casa onde nós nascemos. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Que bom poder estar aqui. Eu queria, nesta noite, refletirmos um pouquinho sobre um assunto que tem estado no meu coração, as 3 dimensões do amor, mas hoje vamos focar especificamente na segunda dimensão, o amor à igreja, que se manifesta através da comunhão. Então nós queremos refletirmos um pouco sobre a questão da comunhão. Amém, amados? Mas deixe-me voltar um pouquinho num assunto que nós precisamos orar muito, né? Precisamos orar a Deus para que Deus levante obreiros para a sua seara e levante novos Jonatas, homens e mulheres que se disponham a ser o segundo, gente que esteja junto com seus líderes para servir, gente que não queira ser o primeiro nem o último, mas gente que está ao lado para construir, para edificar, para chorar, para se alegrar, para batalhar junto, como nós precisamos, queridos. Infelizmente a igreja tem passado alguns Absalões, não é? Tem passado alguns Saús, mas nós precisamos mais do que nunca, nós precisamos de novos Davis e de novos Jonatas. Homens que se disponham a ser o segundo, homens e mulheres que queiram ser o segundo, que tenham a disposição de ser o segundo. A fala de Jonatas é muito interessante, é uma fala inédita, nunca vista, porque na Bíblia, e a gente nunca viu ninguém querer ser o segundo, né? O segundo é o quase, mas que não chegou lá, bateu na trave e não entrou, né? Não vingou. Então ninguém gosta de ser o segundo, mas graças a Deus pelos segundos na igreja. Graças a Deus. Como? Medalha de prata. Então, infelizmente, a gente tem uma geração, e nós vamos orar por isso, por essa nova geração, de gente que não almeja o poder, mas almeja o serviço. E Jonatas é uma figura de alguém que se coloca à disposição para servir. Ele diz para Davi, ele que era o candidato natural ao trono, ele abre mão do trono, ele abre mão de tudo. O pai tinha um plano para ele, mas Deus tinha um plano soberano, e o plano de Deus é incomparavelmente melhor. E ele entende o plano de Deus, ele abre mão do seu direito, né? Talvez por hereditariedade, ele abre mão do trono para ser o segundo. Diz, quando o Senhor, e ele fala contra o seu próprio pai. Ele diz, quando o Senhor desarraigar da terra os teus inimigos, tu reinarás, e eu serei contigo o segundo. Amados, como nós precisamos de segundos. As grandes divisões da igreja acontecem porque nós temos às vezes mais o espírito de Saúl e de Absalão do que o espírito de Jonatas. Homens e mulheres que desejam ser o segundo, para apoiar, para estar junto, para construir, para não querer brilhar, mas sustentar aqueles que Deus levantou para resplandecer a luz da vontade, do propósito de Deus. Então quero insistir nisso e pedir que vocês orem, porque nós precisamos de novos Jonatas. Homens que transfiram honra, homens que honrem, homens que dão sua capa, sua espada, homens que se despem de posições para que aqueles que Deus tem escolhido e colocado à frente tenha todo o apoio para fazer aquilo que Deus os chamou a fazer. Precisamos orar por novos Jonatas. Jonatas é uma figura do servo. Jonatas não entrou para a história como rei, mas entrou para a história como um dos mais exemplares servos de Deus. Muitas vezes você não
Você não foi chamado para reinar ou para assumir talvez o presbitério, a liderança de uma igreja, mas você foi chamado para apoiar aqueles que Deus chamou para fazer. Então faça isso com excelência, faça isso com dedicação, faça isso com toda dedicação. Só quero lembrar, queridos, que as pessoas que dispõem a ser servo, o Deus de toda glória, aquele que de fato era o Todo-Poderoso, se despojou do poder e veio ao mundo para servir. Quem era não se apegou àquilo que era, e quem não era tentou ser aquilo que ele nunca seria, Lúcifer. Nós precisamos orar por novos Jonatas, precisamos orar por homens assim, homens que primam pela unidade, pelo apoio, homens que queiram ser o segundo, não querem ser o primeiro, também não querem ser o último, porque tem gente que diz assim: se eu não fosse o primeiro, também o último eu não vou ser. Aliás, se eu não fosse o primeiro, também o segundo eu não vou ser o último. Você é o último a contribuir, o último a ofertar, o último a chegar na reunião da igreja. Tem gente que acha que Deus habita no meio dos louvores, sempre chega no meio do louvor. Lógico que tem gente que, sempre chega atrasado e se torna um problema, Se torna um problema. Não, você não foi chamado a ser o último, foi chamado a ser o segundo, apoiar os servos de Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Se dispõe a ser o segundo, porque quem não tem disposição de ser o segundo, nunca estará pronto para ser o primeiro. Se Deus um dia for te levantar para ser o primeiro, você terá que servir um longo tempo como segundo, porque servir como segundo nos prepara para um dia, se Deus tiver propósito, nós servirmos como primeiro. Quem não aprende a servir como segundo, nunca servirá como primeiro. Amém, amados? A vida de Jonatas é um exemplo para todos nós. Lembrando, só para concluir essa fala de Jonatas, que o Todo-Poderoso Deus se fez servo, e porque se fez servo, ele foi guindado à mais alta posição de elevação do céu. Mas aquele que não era, que era servo e quis ser Deus, quis ser rei, quis o poder e não serviço, ele foi abatido ao mais profundo do inferno. Nós precisamos de uma geração de Jonatas. Que Deus nos livre dos Saúls e dos Absalões, daqueles que têm o ministério de abrir salão. Não está bom aqui? Pois eu vou fundar minha igreja. Aliás, vai afundar. Porque para fundar uma igreja, você precisa fazer algumas coisas que só Jesus fez. Você precisa nascer de uma virgem, precisa ressuscitar. Aí você pode fundar uma igreja. Jesus já fundou a igreja. Nós apenas reescrevemos aquilo que Ele já determinou na eternidade. Então nós precisamos, queridos, para fundar uma igreja, somente Jesus, que precisa nascer de uma virgem e precisa morrer e ressuscitar. Morrer é fácil, O difícil é ressuscitar o terceiro dia. Então, Ele continua fazendo através de nós. Mas haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, o Todo-Poderoso Deus, se fez servo. Precisamos de uma geração de homens e mulheres não empoderados, mas enserviçados. Gente que ame o serviço, porque o serviço nos prepara para coisas grandes. Amém, queridos? Amém. Antes de entrar na comunhão, deixe-me voltar só um pouquinho ao primeiro ponto, porque o segundo vai depender do primeiro. E há uma palavra em Cantares que me encanta muito, o amor da noiva pelo seu amado. Isso me chama muita atenção. No capítulo 5, você tem ali eu quero ser bem rápido com isso. Isso faz parte da primeira dimensão do amor a Deus através da adoração. E adoração é muito mais do que música. Glória a Deus pelas músicas que cantamos,
não é? Mas sabemos que a adoração, a música é uma das expressões da adoração, mas acho que vocês podiam colocar o texto. Eu continuo só com um olho só, então não consigo ler muito a Bíblia, só estou ouvindo a Bíblia nesses dias. Se puderem colocar para mim, Cantares capítulo 5, vamos ver aqui a partir do versículo. Vocês normalmente tiram o óculos, põem o óculos para enxergar, eu tiro o óculos para enxergar. Deixe-me aqui só pegar o verso específico, capítulo 5 de Cantares. Podemos começar ali pelo verso 6, 5, 6 de Cantares. Isso, deixa eu ver aqui, agora eu vou, para a gente precisamente no ponto certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos começar do verso 6, 5, 6. Pode ser? Amém? Estou. Agora eu preciso do óculos para ler. Esse texto fala muito do amor na primeira dimensão, o amor a Deus. Uma noiva apaixonada pelo seu amado. Eu abri o meu amado, mas ele já tinha se retirado, ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Continuando ainda, vamos mais para frente. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. E aí a pergunta daquelas mulheres que é o teu amado mais do que qualquer outro amado, ou tu, ou mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que o outro amado, para que assim tanto nos conjures? Queridos, Cantares está plantado no meio da Bíblia para lembrar o nível, a temperatura do amor a Jesus que a igreja precisa ter. Essa é a primeira dimensão do amor vertical, do amor a Deus. Interessante aqui, essa noiva, ela sai desesperada, o noivo bate na porta e ela, no primeiro momento não abre, estava cansada, já tinha se deitado, lavado os pés, e aí já estava deitada, e aí o noivo bate, e o noivo é extremamente gentil, ele bate, mas como ela não abre, ele vai embora. Jesus bate a porta da igreja de Laodiceia, né? Ele bate e diz: eis que eu estou à porta e bato. A própria igreja deixou o seu amado do lado de fora. Mas o que nos encanta em Jesus é que mesmo depois de rejeitado, ele ainda insiste no seu amor, a bater na porta de alguém que fechou as portas para ele. Ele nunca desiste da igreja, porque ele pagou um preço sem igual por ela. Mas essa noiva, interessante, que ela vai em busca do seu amado. E amado, servir a Jesus, o nosso amado, exige disposição. E muitas vezes nós vamos ser espancados por causa da nossa fé. Aqui diz: os guardas me encontraram e me feriram, os guardas do muro me feriram. Mas conquanto ela tivesse sido espancada, mas o seu amor, a temperatura do seu amor, ela insistia em buscar o seu amado. Ela não desistia de buscar o seu amado. A todo custo ela buscava o seu amado. Amados, muitas vezes o mundo nunca vai aplaudir, o mundo nunca tratou bem os filhos de Deus. O mundo vai tentar nos espancar, vai nos criticar, vai zombar da nossa fé. Não espere nada do mundo, porque quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então nós precisamos, a noiva precisa buscar o seu amado, apesar das perseguições, das lutas, dos espancamentos, né? Nós precisamos continuar buscando o amado a todo custo. Nós precisamos buscá-lo, e buscá-lo de todo o coração, buscar o amado de nossa alma, ainda que o mundo nos espanque, mas nós persistiremos em buscá-lo, em meio às lágrimas e às dores, mas nós haveremos de buscar o nosso amado, o amado de nossa alma.
E é interessante que quando ela fala dele, diz: olha, eu peço que se vocês encontrar o meu amado, diga-lhe que eu estou enferma de amor por ele. Que santa doença que a igreja precisa. Essa é uma enfermidade da qual a igreja infelizmente não sofre. A igreja do século 21 não sofre dessa enfermidade. Enferma de amor pelo seu amado. Mas, amados, que interessante aqui, que há uma pergunta que o mundo fez a ela e a nós, que diz assim: que é o teu amado, no verso 9, que é o teu amado mais do que qualquer outro amado, que tanto nos conjuras. Ela pergunta, escuta, mas que amado é esse, que você tanto nos conjura por ele, mesmo sendo espancada, você continua buscando, mesmo com lágrimas, com dor, com sangue, mesmo sendo espancada, você o busca. Que é o teu amado mais do que outro amado? Essa é a grande pergunta que o mundo faz à igreja. E nós vamos responder. Lembra de 1 Pedro 3,15? Estando pronto para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Amados jovens, as faculdades, as universidades, as nossas escolas, as repartições públicas, não sei se trabalham, o mundo está perguntando para nós: que é o teu amado mais do que outro amado? E nós temos que estar prontos para responder ao mundo quem é o nosso amado. Talvez você, como o cego, aquele cego que Jesus curou, não precisa saber, conhecer teologia. Precisa conhecer, se você conhecer é bom, teologia é muito boa. Não precisa você conhecer, ter muito conhecimento, conhecer tanta história, apesar que a história é muito bom, porque quem conhece a história não repete os seus erros. Mas você não precisa de grande conhecimento. Perguntaram para o cego: escuta, diga, quem é esse que te curou? Ele disse: olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, eu não sei quem é ele, eu não sei de nada, eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Nós não precisamos de grandes respostas ao mundo. Nós precisamos dizer: olha, eu não sei, eu não entendo a teologia, eu não entendo muitas vezes os planos de Deus, eu não entendo, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Agora eu vejo com clareza o Rei da Glória. E era um traste e hoje eu sou um homem de Deus. Eu era um alcoólatra, mas hoje eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu tenho outro vinho para tomar. Eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei: eu era um lixo, eu era um traste, mas Ele transformou a minha história. Porque Deus continua trabalhando no ramo da reciclagem. Ele é especialista em transformar lixo em luxo. Ele continua o mesmo, transformando os lixos da sociedade em verdadeiro luxo para a glória dEle. Queridos, o mundo bate na nossa porta e pergunta: quem é o teu amado? Nós vamos dizer quem é o nosso amado. E a noiva responde com uma profundidade tão grande, uma espiritualidade contagiante. Você sabe que uma das marcas das igrejas que mais cresce no mundo é uma espiritualidade contagiante. Uma das 8 marcas, uma delas é a espiritualidade contagiante. Uma espiritualidade que contagia. E aqui o amor da noiva contagia. O vírus do amor pelo noivo contagia, queridos. Contagia completamente aquelas que estão ao seu redor. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Você é a carta de Jesus conhecida e lida pelos seus vizinhos. Nós precisamos dizer quem é o nosso amado. Mahatma Gandhi, Confúcio e todos os grandes líderes, Maomé. Se fosse lá em Meca, lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de uma das maiores religiões que mais cresce no mundo, do maometismo, né? Do islamismo, o maometismo. Mas ele morreu e os seus ossos, ele foi-se para nunca mais voltar. Mas se formos lá em Jerusalém, no túmulo onde Jesus foi sepultado, alguém uma vez perguntou para o Luiz Nunes, era o irmão do Uruguai,
Ele estava pregando numa igreja presbiteriana. E aí, isso faz parte do nosso amado, porque ele é diferente. E um seminarista levado da breca fez uma pergunta para ele: ô reverendo, ele vendia banana no Uruguai, já era reverendo, ele, poxa, agora eu sou reverendo, tomara que ninguém faça uma pergunta para mim. O azarado do seminarista perguntou: escuta, por que foi que Jesus precisou ser enterrado no túmulo alheio? Ele nem túmulo ele teve. Ele disse: ai Jesus, Espírito Santo, se eu não responder essa pergunta, eles vão saber que eu sou um mero vendedor de banana e não reverendo. Me deu uma resposta. Na hora o Espírito Santo diz: meu filho, se ele ia passar lá só um final de semana, por que ele ia ter despesa para uma sepultura? O seminarista ficava fera, não pergunto mais nada para ele. Esse é o grande detalhe. O nosso amado é aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu todas as coisas. Ele está vivo para todo sempre. Essa é a grande diferença entre o nosso amado e os outros amados desse mundo dos ídolos. Ele está vivo com todo o poder e glória. Mas a noiva descreve com um detalhamento tão grande, que quando ela termina de detalhar quem é o seu amado, queridos, as pessoas que a ouviam disse: olha, isso é evangelismo. Ela disse: agora, quem é? Ela disse: para onde? Agora a pergunta é diferente. Primeiro, quem é? E depois, para onde foi que nós o buscaremos? Nós precisamos estar prontos para dizer quem Ele é. E falar de Jesus, é difícil falar de Jesus sem lágrimas nos olhos. É difícil falar dele, porque é a alegria dos homens. Jesus a gente não tem palavra para expressar. Por isso que muitas vezes as lágrimas falam por nós, porque não temos palavra, e quando não temos palavras, as lágrimas falam por nós, porque não temos palavra para expressar a grandeza de Jesus, o amor de Jesus, a grandeza do nosso amado Senhor. Mas aí agora, a pergunta é: para onde Ele foi? E nós vamos buscar com você. Agora não é você mais. A descrição do amado foi tão profunda, que, amados, quando ela termina de relatar: o meu amado é alvo e rosado, o meu amado, o meu amado, o meu amado, o meu amado. Quando ela termina, todos que o viam estavam apaixonados pelo amado. Isso agora não é só você que vai buscá-lo, eu também vou buscá-lo. Que a minha e a sua espiritualidade por Jesus possa contagiar outros. E as pessoas vão dizer: onde é que você congrega? Onde é que você se encontra com esse Jesus? Eu me encontro todo dia no meu quarto de guerra. Eu me encontro toda hora. Aliás, eu não tenho mais um encontro, porque eu vivo com Ele. Essa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Encontro com Deus é quem nunca teve Jesus. Ora, eu não posso dizer assim: Miriam, nessa noite feliz, nesse santo lugar, nesse romântico lugar, eu marquei um encontro com você. Tu é doido, homem, estou ficando velho e doido. Você não vive comigo. Se eu vivo com Jesus, eu não marco mais encontro com Ele. Um dia eu tive um encontro com Ele, e esse encontro me uniu com Ele para toda a eternidade. Amém, amados? Uma espiritualidade que contagia. E deixe-me terminar aqui, para mim entrar então no assunto que eu disse, porque é importante isso, amados. Porque da segunda, o amor à igreja deriva do amor ao dono da igreja. Quanto mais eu conheço o dono da igreja, mais eu vou conhecer a igreja e saber quem é a igreja e amar a igreja. Se eu não amo o dono da igreja, dificilmente eu vou amar a igreja como devo amar. Quando eu tenho uma revelação de Jesus, eu tenho uma revelação de quem é a igreja e do que é a igreja. Na minha terrinha lá, há muitos anos, eu sou de uma família de 12 irmãos, vocês sabem. As irmãs nasceram 5 irmãs, 5 irmãs primeiro, depois vieram os homens, e por último veio uma menina. E a gente via constantemente as irmãs e as noivas, quando lá não era fácil, de nordestino sofre muito, né? Quando eles queriam casar, arrumavam uma amada, eles tinham que dar duro. Às vezes os pais, quando tinha chuva, os pais davam uma parte do terreno, uma parte da propriedade, diziam: filho, trabalha agora para você,
Você agora vai trabalhar para você, para construir sua casa e você poder se casar com a sua amada. Mas muitos não tinham essa possibilidade, então vinha para São Paulo. Imagine isso há 60 anos atrás. E aí, queridos, não tinha telefone, né? Tinha lá o DDD, que era o olho da cara, você não tinha como, era muito, muito difícil. Né? E se você colocasse fichas, acabava com todas as fichas. Você ficava conversando com o vento, porque não dava. Então, o único recurso que tinha, pobre não tinha dinheiro para pagar, né? Nada disso. Então, o único recurso era a boa e velha carta. Então, as cartas eram as cartinhas que, então, as cartas que fazia esse contato entre o noivo e a noiva. E as cartas demoravam um mês para chegar. E aquela amada esperando o seu amado, e ele trabalhando, preparando condições para trazê-la definitivamente para junto de si, para agregar sua própria vida. Ele mandava carta e eles trocavam cartas. Carta dos noivos eu não sei, mas das noivas, se você fosse ter a curiosidade de pegar essa carta, você ia vê-la toda manchada de batom e de lágrimas, de saudade do seu amado. E ele lia e relia constantemente a carta do seu amado, queridos. Agora, lembra que o noivo foi preparar lugar também? João 14:1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na minha casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei. E essa é a mais bendita esperança do crente, a volta de Jesus. Queridos, agora esse noivo não escreveu uma carta. Esse noivo tem um amor exagerado. Ele escreveu 66 livros para declarar o quanto ele ama essa noiva. As nossas Bíblias, portanto, deveriam ser marcadas com lágrimas, pelas mulheres com batom, por nós não. Às vezes nós começamos a ler a Bíblia, amados, e às vezes nós banhamos a capa da Bíblia de lágrimas, de ver o quanto o amado nos quer. Agora, infelizmente, nem sempre a recíproca é verdadeira. Como é que está a sua Bíblia? Intacta? O amor dele é tão grande que não bastou uma carta, ele não escreveu uma carta. Ele escreveu 66 livros. E ainda tem crente que passa a semana toda sem pegar essa carta e vê o quanto ele te ama. Queridos, nós vivemos numa época de corações gelados. Nós vivemos na época do esfriamento. A era profética que o amor de muitos esfriaria. Mais do que nunca nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra. Nós precisamos abrir a palavra. Nós precisamos comer a palavra. Nós precisamos regar a palavra com lágrimas. E nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos fazê-lo conhecido. Como é que está a sua Bíblia? Quantas vezes você consulta e lê e relê a carta do amado? Precisamos nos apaixonar por Jesus de novo. O Senhor cobra de Laodiceia, lembra-te de onde caíste. Volta ao primeiro amor. Queridos, nós vamos passar então para o segundo, e vamos nos concentrar nisso agora, que é o principal assunto. Perdão aqui, eu divaguei um pouco aqui, mas é muito importante que a gente fale sobre essas coisas, queridos, porque nós não podemos amar a igreja se não amamos o dono da igreja. E não podemos amar o dono da igreja sem amar a igreja. A igreja é a coisa mais linda que existe na face da terra. Não existe nada igual à igreja de Jesus. E vocês aqui que têm sido amados pela igreja sabem a importância da igreja em sua vida. Amados, eu vim de uma família muito grande,
Meu pai criou a gente assim, não por maldade, mas por não ter condições alguma, né? E nós tínhamos toda a chance toda a possibilidade de virarmos bandidos, ser uma família pobre, que não tínhamos muitas vezes o suficiente, não tinha uma televisão para ver, às vezes a televisão funcionava a imagem, mas não funcionava o som, mas graças a Deus que o vizinho assistia a televisão em toda a altura, então a gente pegava a imagem de lá, e o som do vizinho, dava tudo certo, a gente tinha televisão para ver. Mas nós tínhamos tudo para entrar pelo mundo da criminalidade. Mas graças a Deus que nós conhecemos a igreja. E a igreja nos adotou. A igreja nos ensinou a amar Jesus. A igreja nos ensinou a constituir família. A igreja me ensinou a educar filhos. Amados, tudo que eu tenho eu devo à igreja. 1000 vezes a igreja. Ame a igreja. Respeite a igreja. Desce pela igreja. Nunca saia da igreja. Fora da igreja só existe morte e destruição. Uma pessoa só deveria deixar a igreja. Um membro, aqui eu estou falando do membro. Ontem eu falei de um líder, hoje vou falar de um membro. Um membro só deveria deixar uma igreja, uma congregação, sobretudo onde nasceu, com a qual você precisa ter gratidão, não é? E você precisa de fato, prezar o lugar onde você nasceu, o berçário, seu berçário. Só devia sair se um dia for enviado para o campo missionário. Se for excluído, for mandado embora, aí você não pode fazer nada. Muitos irmãos foram excluídos porque acreditaram nos dons do Espírito Santo, foi excluído das igrejas. Se você for mandado embora, se você mudar de endereço para muito longe e não tiver condições de congregar mais, assim mesmo o amor cobre multidões de quilômetros, né? Tem gente que mora longe, mas não consegue ficar sem os irmãos. O amor cobre multidões de quilômetros. Quem ama não tem distância. Então, se você mudar para um lugar e não tiver condições, mudar de endereço, ou se a igreja virar uma Babilônia, aí a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Se não aconteceu nenhuma dessas hipóteses, se você sair, você vai quebrar a cara e vai ter que voltar de novo. Só tem uma forma, só existem essas formas. Se for excluído, se for enviado, se mudar de endereço, ou se a igreja virar uma Babilônia. Mas se nada disso aconteceu, você tem que ser fiel. No luto e nas lutas e nos lutos. Como Ruth. Ruth, cujo significado é amizade, ela entrou para a linhagem de Jesus, do Cristo, do Messias, porque foi uma pessoa que ousou ser amiga da pessoa mais improvável, a sogra. Ela foi amiga até as últimas consequências. Ruth é o exemplo de como um membro deveria tratar a sua igreja. Não insista para que eu te deixe. Onde você estiver, passando luta, chorando, festejando, eu vou estar junto. Amado, hoje se troca de igreja como se troca de camisa. A revista Marie Claire chama o século dos errantes, que andam feito mulas sem cabeça, procurando algum lugar, o clube da bênção, onde se ofereça mais e se cobre menos compromisso. Mas igreja é lugar de compromisso. Igreja é a casa do oleiro, queridos. Igreja é a casa do oleiro, onde nós somos trabalhados, lapidados, amém? Somos lapidados para nos tornarmos aquilo que de fato Deus quer de nós, amém? Então, queria pontuar algumas coisas importantes aqui, sobre a comunhão. A comunhão é um grande desafio para nós, queridos, porque nós viemos de histórias diferentes, de realidades diferentes. Por isso nós precisamos essa realidade da igreja, de ser a casa dos amigos, a casa de servos e de adoradores. É uma construção que se faz, não nasce pronto. É alguma coisa que nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Nós temos lá o texto o Salmo 133, que eu não vou ler. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Atos 2, 42 a 47, não é?
falam dessa comunhão preciosa, essa segunda dimensão do amor. O amor à igreja que se expressa através da comunhão. Se você não tem comunhão com seus irmãos, comunhão na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando tudo está prosperando, vai de vento em popa, e quando as coisas também têm dificuldade, nas lutas e nos lutos, celebrar vitórias, celebrar perdas, mas estamos juntos, que somos uma família, somos uma igreja. Amém, queridos? Não podemos abrir mão, porque nós vivemos numa época, queridos, em que muitas pessoas, elas dizem amar a Deus, mas têm dificuldade de conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas. Amamos a ideia da igreja, né? Muitas vezes, mas nem sempre nós amamos a experiência de caminhar com irmãos que são diferentes de nós, né? Infelizmente. Porém, Deus nunca planejou uma fé isolada. Cristianismo é integração, é convivência. Não existe cristianismo sem convivência. Amém, queridos? Desde o início o Senhor tomou um povo. Ele tomou, queridos, ele tomou uma família, ele chamou um corpo. O Senhor formou um povo, uma família e um corpo. A igreja é a macro família de Deus. E a sua família é a micro-igreja. E a igreja começa em casa, na micro-igreja. É aquela que Deus me deu para cuidar. Minha esposa e meus filhos. Se eu cuido bem, Deus vai me dar mais responsabilidade. Mas nós fazemos parte da macro-família, que é a igreja de Deus. Amém, amados? O amor cristão, amados, não é demonstrado apenas por palavras. Aliás, a Bíblia diz assim: filhinhos, não amemos de boca nem de palavra, mas em obra e em verdade. Amém? Então, o amor, queridos, não é demonstrado por sentimento apenas, mas por atitudes. Ele se torna visível, queridos, através da comunhão. A maior expressão de amor à igreja é a comunhão, é estar junto, é partir o pão, é repartir as dores, as dificuldades, é levar as cargas uns dos outros. Amém, amados? É por isso que Davi declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Lucas escreve à igreja primitiva dizendo que perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão, amados, não é um detalhe da vida cristã, queridos. Ela é uma das principais evidências da vida cristã. Se eu não tenho comunhão com meus irmãos, com pessoas diferentes, e olha, a igreja é um desafio, porque a igreja é o lugar onde Deus nos coloca para sermos burilados. E se você está reclamando que tem gente encardida do seu lado, quando Deus nos coloca de gente encardida, é porque Ele me ama muito e Ele quer me desencardir. E assim o ferro com ferro se aguça. Então a igreja é aquele grande tambor em que pessoas cheias de rebarbas, Deus coloca e começa a mexer. E aí vai mexendo, e ali uma pedra vai lapidando a outra, daqui a pouco nós estamos lapidados. Não fuja da igreja, porque a igreja é como arca. Tem muito bicho estranho, mas se você pular da arca, você morre. Então fique na arca. Ainda que tenha bicho estranho, porque você também é bicho estranho. Eu também sou bicho estranho. 1000 vezes igreja. 1000 vezes igreja. Amém, queridos? Então a comunhão é a expressão prática. É uma expressão prática do amor de Deus. Amém? É muito importante isso. Ambos falam sobre a bênção da comunhão. Na comunhão se ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão. Não é da desunião, não é do individualismo. Na comunhão se ordena a bênção e ordena a vida para sempre. É na comunhão. Você quer ter vida? Você quer ter bênção e vida para sempre? Preze a comunhão. Onde a igreja estiver, esteja junto. Nós somos uma fogueira. Eu sozinho, fora da fogueira, eu apago, eu morro. Mas junto com a fogueira. Às vezes eu estou meio borocochô, meio desanimado. Chega o irmão, me dá um abraço. Oh, que maravilha. A igreja é um ambiente de cura. Um abraço cura, um ósculo cura. Meu sogro uma vez chegou, estava muito mal, saiu de casa muito mal. Aí o Joel, lembra do Joel? O Joel, oh meu amado, deu um abraço nele. Cadê? Nem tomou Doril, a dor sumiu. Ficou bom só com um abraço.
Abrace mais, oscule mais seus irmãos, visite mais seus irmãos, ame mais seus irmãos. Em vez de estender o dedo, estenda a mão. É muito fácil estender o dedo para acusar, mas nós precisamos estender mais as mãos do que o dedo para acusar. Amém, queridos? Precisamos, é um desafio para nós. A palavra juntos, amados, é importante porque é fácil amar pessoas distantes, né? É fácil amar pessoas distantes. Às vezes eu amo tanto você, mas longe de mim. Difícil é amar de perto. Difícil é conviver. Difícil é lidar, queridos. O difícil mesmo é lidar com manias, com opiniões, com limitações e diferenças. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Mas nós temos que ter unidade na diversidade. A igreja é a multiforme graça de Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco, queridos. Ele nos amou, né? Ele nos amou. E nós éramos o quê? Fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Se Ele assim me recebeu, sendo eu lixo, sendo eu nada, um Zé Ninguém, literalmente, por que eu tenho que colocar um alto padrão para receber pessoas? Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos aceitou. O amor cristão não é apenas um sentimento, é uma escolha. Uma escolha, amado, de permanecer. Permanecer. A igreja de Atos demonstrava, sabe o quê? Amor, compartilhando refeições, compartilhando recursos, compartilhando alegrias, compartilhando lutas, compartilhando a palavra, compartilhando as dificuldades, amados. O amor se torna visível dessa forma. Amém? Compartilhando lutas, tribulações, dificuldades. Isso é igreja. É na alegria e na tristeza. Nunca abandone seus líderes. Nunca abandone seus irmãos em momento de crise. É aí que nós mais precisamos nos unir. E assim, amados, tenha uma postura como Belém para com Ruth e Noemi. Eles foram vagar pelo mundo afora. E eu sei que essa igreja teve muitas pessoas que foram vagar pelo mundo afora. Se prepare para festejar o retorno de muitos. E seja sempre de portas abertas. Sempre deixe eles, que Deus vai tratar com cada um que saiu da forma errada. A vocês compete orar e amar, e manter as portas, o coração e os braços abertos. Que no momento certo, aqueles que foram de maneira indevida, vão bater a cara no muro e vão voltar. Mas celebre a volta de cada um. Belém se alegrou e disse: Noemi voltou, Noemi voltou, Noemi voltou. Vamos festejar. Eu gostei muito da celebração que foi feita aqui pelos novos que estão vindo. E vamos estar prontos para receber novos, mas também vamos estar prontos para receber velhos. Velhos amigos, com os quais partilhamos tantos momentos bons. Essa igreja tem uma história que vai ser escrita daqui a pouco, né? Essa igreja tem uma história. Essa igreja tem um legado. Essa igreja trouxe legado para muitos pastores, que às vezes não estão aqui, mas amados, a igreja muitas vezes é cuspida, pisada, muitas vezes, ela sofre da ingratidão de seus membros, mas ela tem que continuar amando e servindo, porque esse é o exemplo de Jesus. Jesus mesmo, depois da igreja rejeitá-lo, ele comprou por um preço tão alto. Mesmo assim, queridos, Jesus continua batendo na porta, Ele não desiste. Continue de portas e corações abertos. Amém, queridos? A comunhão nos coloca diante das nossas diferenças, queridos. Porque uma igreja é formada por pessoas muito diferentes. Pessoas de história diferentes, personalidade diferente, níveis de maturidade diferentes, expectativas diferentes. A igreja primitiva, amados, tinha o quê? Judeus, gentios, ricos e pobres, homens e mulheres, não é? E ela tinha pessoas extremamente religiosas e recém-convertidas.
Era um caldeirão de diferenças. E ainda assim, elas permaneceram juntos. O problema não são as diferenças. Nosso problema, amados, é quando nós queremos que todos sejam iguais a nós. Ninguém é igual a nós. E a beleza da igreja está nas diferenças. Cada um tem uma graça dada por Deus. Então, nós precisamos prezar o dom do outro, a graça que o outro tem, que eu não tenho. Eu preciso do meu irmão, porque eu não tenho o que ele tem. Amém, amados? Muitas vezes, querido, nós não rompemos relacionamentos por pecado, né? Rompemos porque o outro pensa diferente de nós. Mas a maturidade está em superar as diferenças, né? Nós superarmos as diferenças, é aprender a amar pessoas diferentes. Esse é o grande desafio da comunhão. Comunhão também é uma ferramenta de tratamento. A comunhão nos trata, viu, amados? Nos trata profundamente. Porque na comunhão você não vai conseguir usar máscara. Mais cedo, mais tarde, tu vai esquecer o diabo da reza. Lembra, né, da reza do camarada que se fez de crente? E na hora o pastor mandou ele orar, e ele nunca tinha sido crente, se escondeu ali da polícia. E aí o pastor disse: ô irmão, que bênção! A igreja recebe bem todo mundo, né? Até os bandidos. E aí o camarada, o pastor disse: agora você vai orar. Que bom que você está conosco, irmão. Ore pelas refeições. E disse: rapaz, e ele nunca fez uma oração. Disse: rapaz, não é que eu esqueci o diabo da reza? Pois é, mais cedo, mais tarde, quem usa máscara vai cair. Você pode enganar pessoas por um tempo e por outro tempo, mas não por todo o tempo. Seja quem você é. E a igreja é lugar de ser o que nós somos, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas lutas, com todas as nossas diferenças. Amém, amados? Então, nós precisamos dessa paciência. Eu tenho orado muito a Deus para me dar o fruto do Espírito, da paciência, da longanimidade e da mansidão. E da temperança, sobretudo, né? Da temperança. A minha terra lá não é fácil, viu? Não é fácil, não. Então, o pessoal é muito lento. E eu sou 220. E lá eles são, não é nem 110, é 55. Então, é difícil. Eu tenho que me adaptar àquilo ali, porque não é fácil, não. Então, amados, nós precisamos ser tratados. E a comunhão é essa ferramenta de tratamento de Deus para as nossas vidas. Muitos querem crescer espiritualmente, mas poucos percebem que Deus usa pessoas para nos tratar. Queridos, a oração revela nossa dependência. A palavra revela a verdade, mas a comunhão revela nosso caráter. A comunhão revela o nosso caráter. É fácil achar que somos pacientes quando estamos sozinhos. A comunhão, querido, mostra-se se nós somos pacientes de verdade, se temos paciência. É fácil achar que nós somos humildes quando ninguém nos contraria, né? O irmão que diz assim: eu tenho tanta humildade que eu tenho orgulho da minha humildade. Vai ser humilde assim para lá, né? Então, amados, isso é muito importante. A comunhão revela nosso orgulho. É fácil achar que nós perdoamos, queridos. É muito fácil. Até que alguém nos fira. Aí a gente vai ver, de fato, quem somos. Quando alguém nos fere. Jesus, quando perguntar assim: que são essas marcas? São as marcas que eu adquiri na casa de meus irmãos. Muitas vezes a igreja nos fere, mas a igreja também nos cura. Nunca deixe a igreja se não for uma ordem de Deus. Você não é Maria que vai com as outras. A Maria foi, eu vou atrás. Não, você não pode andar atrás de mula sem cabeça. Você precisa estar vinculado onde Deus te plantou. Amém, queridos? Então é muito importante. Aí vai provar o nosso caráter quando alguém nos fere. A comunhão funciona como uma oficina espiritual. Deus usa relacionamento para mostrar nosso coração. Nosso coração se revela na comunhão. A comunhão nos ensina também a morrer para o ego. Porque para ter comunhão você precisa morrer. Uma coisa que eu falei para o Israel:
Porque Israel tem um temperamento um tanto difícil, né? Diz: Israel, meu filho, você precisa morrer. Para casar você tem que morrer. Se você não morrer para você mesmo, você não pode casar. Porque você precisa viver agora para Débora. Você precisa, seu coração precisa ser convertido a ela. Você não pode fazer o que você dá na sua cabeça. Você agora tem uma esposa, você agora precisa... Então a comunhão cobra de nós, amado, morte. Precisamos, de fato, morrer. A comunhão exige a morte do ego. Aliás, cristianismo se resume em 3 palavras: não mais eu, não mais eu, mas Ele. Amém? Nós queremos ter razão, ser reconhecidos, ser compreendidos, ser valorizados. Se não for, eu vou embora dessa igreja e vou procurar quem me valorize, quem pague mais pelo meu passe. Afinal, eu sou um fenômeno, sou Ronaldo Fenômeno. Quem dá mais? Quem dá mais? Aonde eu vou ter mais projeção? Eu vou estar mais à frente do povo do que lá limpando o banheiro ou servindo onde ninguém me vê. A comunhão prova, querido, nosso ego. Mas Jesus nos ensinou outro caminho. A cruz é o lugar onde o ego morre, não mais eu. É a comunhão, e a comunhão, amados, é um dos ambientes onde essa morte, ela acontece diariamente. Por isso que é difícil, por isso que a comunhão é um desafio. É mais fácil trocar de igreja, mudar de igreja, do que mudar de caráter, que mudar de comportamento. Então a comunhão nos prova profundamente. Amém? Já estou chegando no fim. Na comunhão nós aprendemos a ouvir. Lembre-se que Deus deu 2 ouvidos e 1 boca. É para ouvir mais e falar menos. Senão Ele tinha dado 2 bocas. A gente já faz um estrago, eu e minha boca grande, com uma boca só. Imagina se tivesse 2 bocas. Se Deus deu 2 ouvidos, é sinal que tem que ouvir mais. E como a igreja precisa de irmãos que ouçam. Como nós precisamos de ouvidos, amados. A igreja tem muitas bocas e poucos ouvidos. Nós precisamos de mais ouvidos. Gente que ouça o choro do irmão, a luta do irmão. Amém? Na comunhão aprendemos a ouvir, a ceder, a perdoar, a servir. Por isso a comunhão, queridos, nem sempre é confortável, mas sempre é transformadora. Amém? Onde é a comunhão, a unção, a vida. Davi diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O óleo simboliza a presença de Deus. A unidade atrai a manifestação de Deus, a comunhão atrai. Não porque a unidade seja perfeita, não é perfeita, a igreja não é perfeita. E se fosse, eu não poderia estar nela, você também não poderia. Toda igreja tem os seus defeitos, tem os seus desafios. Então, queridos, a unidade atrai a manifestação de Deus. E não é porque essa igreja é perfeita, mas porque ela revela os corações rendidos. Davi diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Observe, queridos, ali onde irmãos aprendem a viver juntos, ali onde existe perdão, onde existe reconciliação, onde existe pedido de perdão. Nós precisamos pedir perdão. Pastores precisam aprender a pedir perdão. Maridos precisam aprender a pedir perdão a mais próxima de vocês, porque muitas vezes nós agimos de maneira dura. Precisamos aprender a pedir perdão. Precisamos entender o coração de nossas esposas. Elas são pastoras e nós somos profetas. A gente vê longe, ela vê agora e aqui. Ouça a tua esposa. Ela te pôs do lado, não é enfeite, é para ser ouvida. Ouça a tua esposa, que ela é um instrumento de Deus. Lembra que Deus falou a Abraão: ouve, Sara, em tudo que te disser. Ouve tudo, pondera. Porque muitas vezes Deus está usando a boca da tua esposa para livrar da tragédia. Se homens ouvissem mais as esposas, a igreja seria bem diferente. Precisamos ouvir nossas ajudadoras. Amém, queridos? E nós precisamos também de alguém que ouça, até para nos denunciar, né? A minha esposa, quando o Jambê chega para ouvir: e aí, Miriam, como é que estão as coisas? Digo: lá vem chicote no meu lombo. Mas pastor também precisa apanhar, né? Então, para aprender. Então, amados, o Senhor quer que isso aconteça. A igreja de Atos
Crescia porque vivia em comunhão. Atos 2 termina dizendo: enquanto isso acrescentava o Senhor a igreja aqueles que iam sendo salvos. O crescimento não era apenas, amado, resultado da pregação, era também resultado do testemunho, da comunhão daquele povo. As pessoas viam algo raro, uma comunidade onde havia amor genuíno. Hoje o mundo está cheio de pessoas solitárias, cheio de divisões, cheio de relacionamentos descartáveis. Quando a igreja vive verdadeiramente a comunhão, ela se torna uma resposta para essa geração quebrada. Amém, queridos? E concluindo, a comunhão não existe porque nós somos parecidos. Ela existe porque somos alcançados pela mesma graça. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Amém? A igreja não é um grupo de pessoas perfeitas. É um grupo de pessoas sendo aperfeiçoadas juntas. Salmo 133 nos mostra a beleza da comunhão. Atos 2 nos mostra a prática da comunhão. E Cristo nos mostra o preço da comunhão. Na cruz, amado, Jesus não apenas nos reconciliou com Deus, Ele também nos reconciliou com os outros. Por isso a pergunta não é com quem eu tenho afinidade, que às vezes existem as panelinhas, não se esqueça que há morte na panela. A pergunta é: eu estou permitindo que Deus use a comunhão para me transformar na imagem de Cristo? Ou estou querendo pular fora daqueles que me confrontam? Porque a comunhão não apenas revela o amor de Deus, amados. Ela é um dos instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar, até que nos pareçamos mais e mais com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por mim mesmo e por meus irmãos. Sabemos que a comunhão é um desafio profundo para nós. E eu oro por meus irmãos aqui. Eu oro por essa igreja que há tantos anos tem abençoado com a palavra, com o amor, com a graça. Senhor, tem abençoado tantas igrejas, tem compartilhado vida com tantas outras vidas. Eu oro para que o Senhor continue trabalhando poderosamente a comunhão de meus amados irmãos. Eu oro para que o Senhor nos converta aos nossos irmãos. Eu oro para que o Senhor nos ensine a viver em comunhão, ainda que é um desafio profundo para cada um de nós. Mas, Pai, nos ajude a perseverarmos na comunhão, para que o mundo veja, Pai, que Jesus disse, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Pai amado, nos ajude a viver em comunhão, para que o mundo creia que Tu enviaste Teu Filho ao mundo, e que nós somos o resultado do envio de Jesus ao mundo. Pai, nos ajude nisso. Nós oramos, Te pedimos graça e misericórdia sobre nós, para que vivamos em comunhão, apesar do alto preço. Para nós, mas o maior preço foi o Senhor que pagou, para nos unir na cruz do Calvário. Muito obrigado pela obra consumada. Muito obrigado pela obra que nos uniu. Dá-nos viver essa obra, essa realidade da cruz a cada dia. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Muito obrigado. Devolva a palavra, por favor. Obrigado, queridos. Quero pedir aos meus amados irmãos que orem por Carnaubeira da Penha, que visitem Carnaubeira da Penha, para que porque a gente precisa muito de vocês. O Samuel está querendo mandar um grupo, lá, e nós estamos preparando alojamento lá, Ainda falta algumas coisas para preparar o alojamento, mas a gente precisa muito de vocês, amados. Precisa de muitas orações de vocês. 94 aldeias a serem evangelizadas. Tivemos uma baixa nesse último mês de 2 pastores e 2 missionários. A situação lá é caótica. Então orem, mas não só orem. Ore com a possibilidade de Deus contar com você para responder a sua oração. Ore por obreiros e se coloque na brecha. Diz, Senhor, se eu falar comigo, eu vou. Amém? Visite Carnaubeira da Penha. Nós somos a extensão de vocês lá. Vocês são nossos parceiros lá também. E assim, quando puder, visite Carnaubeira da Penha. É uma cidade maravilhosa, muito bonita.
Tem muita coisa bonita para se ver lá também. Não é só bagaceira do caminho da feira, não. Tem coisa bonita, quem foi lá sabe. Mas ore por nós, por favor, queridos, porque nós precisamos muito da oração de vocês. O que mais precisamos é de oração, para que o reino se expanda, para que Deus envie missionários. E assim, visite, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Vá lá ver os Campos Brancos, e quem sabe Deus te mande só de ida e você não tenha passagem de volta. Nós vamos festejar. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém? Encerrou? Já? Sim, por favor. Obrigado, queridos, pela paciência de me ouvir.